Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Nós hoje estamos aqui na filosofia judaica, Hafetz Haim, uma lição a cada dia. Esse livro é um manual para nós aprendermos a como falar. Não, mas não é como falar o português ou o hebraico, é como falar de forma ética, de forma a servirmos realmente a Hashem, que é não fazendo Lashon Hará, maledicência, não é? E treinando Shmirat HaLashon, que é guardar a nossa língua. Então nós aprendemos nesses dias, todos foram 6 vídeos, essas duas expressões extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso serviço a Deus, para a nossa vida em sociedade, que é não fazer a maledicência, e vimos que ela tem muitas ramificações, é não falar do outro, é não falar, é não se omitir quando alguém estiver falando de alguém, assim como nós falamos que até um negócio pode ser kasher, né, não só uma comida, aqui maledicência está em todos os lugares. Aquela palavrinha travestida de bondade, mas tem uma intriga no meio, enfim. Nós vimos durante esses 6 vídeos todos os tipos de Lashon Hará e também o seu antídoto, que é Shmirat HaLashon. Então hoje, como é que eu vou começar esse vídeo, como nós terminamos? Eu quero primeiramente falar para vocês que existe uma oração feita pelo Hafetz Haim sobre Lashon Hará mesmo, sobre nós. Não é, a oração não é para treinar isso, eu vou ler toda a oração para nós compreendermos e colocarmos na nossa vida. Não é a oração inteira, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque ela está em hebraico, tá? E aqui ela tem a tradução, não é toda, tá? A oração é uma parte bem importante que foi compilada aqui neste livro da oração. Aí, se por um acaso alguém estivesse perguntando, poxa, mas mais uma oração, mais alguma coisa, eu vou ter que incluir no meu dia a dia? Sim. E nesse momento eu gostaria de falar umas palavrinhas. Esse não é só um canal de estudo, mas o nosso objetivo é estudar mesmo. Então, vamos tentar entender que lá quando houve as assimilações, antes mesmo do judaísmo existir como judaísmo, né, tudo organizadinho, os hebreus já se assimilavam com os idólatras, com deuses, por conta de que aquilo era atraente e parecia ser fácil. A mistura das pessoas que vieram de Mitzrayim, né, do Egito, e foram se misturando e foram até chegar, né, na terra de Canaã, onde se assimilaram muito mais. Nós não temos aqui, não vamos passar pano aqui para os judeus. Ali todos pecaram, todos os tipos de povos, não todas as pessoas, obviamente. E uma das facilidades era servir a uns deuses podres. Então, se vocês não sabem, vou falar uma curiosidade, muito podres. Vamos falar de Baal Peor, vamos falar de Mot, vamos falar de quem mais? Enfim, muitos deuses, onde as pessoas, né, os devotos desses deuses, defecavam em frente à estátua, né, na estátua, assim, urinavam e até mantinham relações sexuais em frente, espalhavam sujeiras na estátua. Então, nós vemos que a idolatria nesse momento, essa assimilação, essa mistura que teve, ela foi pior até mesmo que o pecado sexual, que tinha até isso ali. E não bastando toda essa podridão de deuses sujos, que ficavam felizes, vamos dizer assim, porque eles nunca existiram, com oferendas podres como eles, sem falar, né, como se não bastasse isso, o sacrifício de pessoas, o sacrifício humano, 99% do sacrifício de bebês, né, e muito provavelmente de bebês, de seu próprio bebê. Então nós estamos falando de os tempos que foram passando, então tiveram os templos, aí foram destruídos os templos, nós continuamos, muitos assimilados, muita mistura, depois muita censura, muitas coisas que aconteceram. Nós temos até hoje muita assimilação.
Por quê? Porque colocar o tefilim para os homens, né? Judeus, estamos falando dos judeus. Colocar o tefilim todos os dias, fazer as brahot da manhã, as tefilot da manhã, fazer as preces à tarde, fazer à noite, respeitar o Shabat, cumprir o Shabat, né? Guardar o Shabat, como é realmente, manter um recato, ter a paciência de esperar 6 horas para misturar leite com carne, como tomou leite, então espera 6 horas, ou o contrário, é a comida kasher, o negócio kasher, a vida kasher, a fidelidade, a monogamia. Tudo isso requer da pessoa muita força de vontade, porque são bastante rezas, porque são muito preceitos, são 613 preceitos. Então, para nós, Bnei Noach, que são 7 leis de Noach, com 60 e poucas ramificações, tendo nós o direito e pela vontade de ir além disso, né? Você pode fazer tudo aquilo que diz respeito a nós e mais, né? Isso é uma mitzvah maior ainda, porque eu sou obrigada a fazer tal coisa, mas quero fazer a mais, isso é maravilhoso. Tudo isso, essa preguiça de servir a Hashem, essa preguiça de fazer as preces, essa mania de nós acharmos que não vai caber no nosso dia, porque o nosso dia é muito maravilhoso, porque nós somos os alecrins mais cheirosos, né, do campo. Então nós temos aqui... Não. Então nós precisamos estudar. Então é de estudo. Vamos tentar incrementar e colocar mais essa oração. Hoje, quando nós tendo terminado essa parte introdutória, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos começar. Então, nós vamos começar assim. É bem importante que compreendam, tá? Para depois, assim, não ficar com dúvidas. Sabe a playlist dos Salmos? Salmo do dia. Tá lá escrito Salmo 1, dia 1, dia 2, já errei, né? Dia 3, dia 4. Lá vai ter os salmos que você vai estudar, porque salmos são estudo, nós é que transformamos eles em orações. Então, você vai lá, vai estudar aquele salmo, vai recitar, né, aqueles salmos que está lá no dia 1, por exemplo, ou escutar o vídeo, né? Você vai fazer isso lá no dia 1, vai corresponder. O Hafetz Haim aqui é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. A diferença é que nós vamos começar o dia que nós quisermos. Porque vamos dizer que você está aqui, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para treinar esse não fazer Lashon Hara e tal. Aí você vai ver que ele começa no dia 1 de Tishrei. Ah, mas agora eu vou ter que esperar até Tishrei para começar. Não, né? Então não é isso que quer dizer. Mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Então, o Sefer Hafetz Haim, nós vamos ter na página esquerda aqui deste manual, tá? A parte, olha aqui, ó, 1 de Tishrei, primeiro ciclo, 1 de Nissan, segundo ciclo. Nissan está chegando logo, dia 9 de 4 de 2024. No lado direito, nós vamos ter, ó, dia 1, tá? Sobre Shmirat HaLashon. Nós vamos ter dia 1, olha só, dia 2, do mesmo jeito, ó, tá? Do mesmo jeito. Veja que tem marca-texto ali, do mesmo jeito. Então, hoje nós vamos ler, lembrando que são 178 dias. Então, você vai ter o dia 1, se você fosse começar, vamos pensar no ciclo, 1 de Tishrei. 1 de Tishrei até 178 dias. E aí você vai chegar em Nissan. Aí começa o dia 1 novamente. Assim ele fez, mas nós vamos usar o dia 1. Lá na playlist, na descrição, não sei se na descrição ou se fixado no topo, como é que eu vou fazer? Acho que na descrição, dia 1, dia 2. E vou colocar assim, primeiro ciclo, segundo ciclo. Se eu não colocar primeiro ciclo e segundo ciclo, sempre saibam que o dia 1 corresponde a 1 de Tishrei e 1 de Nissan. Mas você pode começar ou não nesses dias. Tomara que não tenha ficado pior, né? Do que a explicação pior do que tenha ficado confuso. Então agora nós vamos começar e vamos entender o que nós vamos fazer todos os dias. Depois eu vou ler a oração e essa sim, eu vou colocar ela inteira no topo, fixado no topo do vídeo de hoje.
Então, sejam todos bem-vindos, eu já disse, curtam, comentem, compartilhem, não tenham preguiça, nós estamos aqui para estudar, não estamos aqui para nos enfeitar, não estamos aqui para ver como é que bota isso na cabeça, como é que veste aquela roupa, embora isso tenha a ver com recato, nós podemos falar sobre isso, mas o nosso objetivo não são nem vídeos curtos, nem longos, são vídeos do tamanho que nós possamos compreender, entender, estudar, aprender e modificar a nossa vida, transformar o nosso ser. Vamos lá. Então, seria hoje o quê? 1 de Tishrei ou 1 de Nissan. Para nós, dia 1. Qualquer dia 1. Vou lembrar novamente, se vocês vão daqui até o começo de Nissan, dia 1 de Nissan começa 1 daí, tá? Vamos lá então. Fazer uma mitzvah neste mundo faz com que uma luz espiritual repouse sobre a alma. É dessa luz que a alma extrai a vitalidade eterna. Sem falar que quando nós estudamos a Torá, não temos noção de quantos anjos nós formamos por aí, né? Então, página esquerda, Sefer Hafetz Haim, Lashonará, uma definição. Ele começa já explicando, para daí todo mundo devagarzinho compreendendo. Uma definição. Lashonará, ou literalmente maledicência, é definida como uma informação depreciativa ou potencialmente danosa para outro indivíduo. Uma afirmação depreciativa sobre alguém é Lashonará. Inclusive, se ela não causar nenhum dano definitivo a essa pessoa, continua sendo Lashonará. Já vimos isso, né? Focalizar os defeitos de uma outra pessoa é um erro em si mesmo. Uma afirmação que poderia potencialmente causar dano a alguém, seja ele financeiro, físico, psicológico ou outro, é Lashonará. Mesmo que a informação não seja negativa. Deve-se notar que o termo Lashonará refere-se também às afirmações verdadeiras que são depreciativas ou danosas. Afirmações negativas que são falsas ou inexatas são denominadas Hotzaat Shenra, que é a difamação. Então, esta foi a parte esquerda, né, do livro sobre Lashonará. Percebam que nós vimos todas essas coisas durante todos os 6 vídeos. O que é Lashonará? Que não é simplesmente falar mal, mas muitas nuances subliminares da nossa vida diária. Agora nós vamos ler o Sefer Shmirat HaLashon, a parte direita do livro, que aí ele vai dar aquele antídoto, não é? Alimento para a alma. Aquele que guarda a sua boca e língua protege a sua alma das aflições, né? Isto é Provérbios. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios da falsidade. Salmos 34, 13 e 14. Veja que os Salmos são livros, é um livro de estudo. Nós usamos muito para orações, né? Principalmente os de louvores, mas ele é um livro de estudo, porque dentro dos Salmos existem coisas escondidas que nós podemos passar muitas vidas e não conseguir encontrar todos os significados de cada um. Por que os versículos acima, esses que eu falei, destacam Shmirat HaLashon, guardar a nossa língua como a chave para uma boa vida em ambos os mundos, neste mundo e no mundo vindouro? O corpo humano é composto de 248 órgãos e 365 tendões e nervos. Correspondendo a eles, existem 248 órgãos e 365 tendões espirituais da alma. O que ele quis dizer aqui com isso?
é que tudo que existe aqui no mundo físico também existe no mundo espiritual, né? Aqui não fala em ordem das coisas, mas no meu entendimento, no meu singelo entendimento, antes espiritual é como se fosse uma forma e depois físico, manifestado isso que já estava lá no espiritual. Bom, como afirmam as escrituras, tu me vestes com pele e carne, me cobres de ossos e tendões. Isso é Jó 10:11. As diversas partes do corpo são referidas como as vestes e as coberturas, pois elas vestem e cobrem a alma que está dentro do homem. Cada órgão físico corresponde a um aspecto específico da alma. Hashem nos deu 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Estamos falando de judaísmo, relativos à parte do corpo, com as quais eles são executados. Executando uma determinada mitzvah, mediante um determinado órgão, uma luz espiritual chega para repousar sobre o componente correspondente da alma. É dessa luz que esse componente extrai a vitalidade eterna. Faça uma mitzvah, vamos dizer, com algum correspondente a determinado órgão, isso é outro estudo, né? Então a vitalidade será para aquele órgão. Isso é místico, tá? Portanto, quando uma pessoa cumpre todos os mandamentos da Torá, ela se transforma num Adama Ha-Halem. Ha-Shalem, desculpe. Ha-Shalem. Adam Ha-Shalem, um homem de perfeição espiritual, lembrem. Um homem de perfeição espiritual, cujas fibras, todas elas são santificadas perante Hashem. Por quê? Porque quando você cumpre todas as mitvot, sem deixar nenhuma de fora, toda a vitalidade que iria para cada órgão e cada tendão, vai para cada órgão e cada tendão, porque você cumpriu todas as 613, seja as positivas quanto as negativas. Então a vitalidade vai inteira para o seu corpo físico. O corpo físico saudável, o corpo físico inteiro é o corpo físico que Hashem quer que nós tenhamos por dois motivos: para a nossa felicidade e para servir Hashem. Porque Ele quer que nós o sirvamos de maneira inteira. E um corpo todo estrupiado, por certo, não serve bem a Hashem. Nem quando nós estamos com dor de cabeça nós conseguimos fazer as coisas. O oposto também é verdadeiro. Se uma pessoa cometer uma transgressão e não se arrepender dela, chuvar, arrependimento e retorno, para poder retornar, o componente da alma que corresponde a essa proibição sofre de acordo. Já viram falar nas doenças psicossomáticas? Ou às vezes coisas que parecem que não tem um porquê, assim, são causas e consequências, são meritórias mesmo e são espirituais, e a gente trata aquela parte emocional melhor o físico? Pois é. Então essa foi a parte Lashon Hara, Shmirat Lashon, do dia 1, tá? Hoje ficou um pouco confuso, mas eu vou colocar na descrição, vocês vão entender. É qualquer dia 1. Mas quando chegarmos em um de Nissan ou um de Tishrei, lá nós não vamos falar um dia qualquer. Lá nós vamos escutar o vídeo correspondente àquele dia, ou vamos ler no livro correspondente àquele dia. Foi esse o vídeo, agora nós vamos fazer a oração. Lembrando aqui que, como eu errei, eu sempre corrijo, que Adam HaShalem significa homem de perfeição espiritual. Vamos marcar aqui, nós vamos fazer a oração, eu vou deixar na descrição e nós vamos continuar afinco, treinando a nossa língua. E se vocês já conseguiram algum êxito do primeiro vídeo até hoje, vocês estão acompanhando, porque eu venho treinando isso. A harmonia, né? Shalom Bait, ela modifica, ela se melhora visivelmente. Baruch Hashem.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Baruch Hashem. Bom, ela se melhora, a harmonia dentro do lar, você aprende, a mesmo que aquilo parece, aquele momento parece que você tinha que falar, você tinha que dar um feedback, ou dar um ponto final, ou discutir sobre aquilo. Quando nós estamos treinando Lashon Hara, treinando não fazer Lashon Hara e treinando Shmirat HaLashon, é incrível, porque você vê que você não falou, você guardou a sua língua, o tempo passou, os minutos passaram, e diz respeito como quando a gente coloca a cabeça no travesseiro quando está cheio de pepino. Está cheio de problema, coloca a cabeça no travesseiro, dorme, espera até amanhã. Parece que diminui tudo. Na verdade, não diminuiu nada, os problemas continuam ali, mas você está descansado. Você colocou, você pode concatenar o seu pensamento, organizar as coisas. Então, isso no Lashon Hara, no Shmirat HaLashon, durante o dia, acontece em minutos. Minutos depois, parece que não tem mais nenhum porquê. Por que você vai discutir agora? Você já passou um tempo. Não quero nem falar sobre esse assunto. E a pessoa vem, quer falar com você. Não, eu gostaria de não falar. Olha como está harmônico. Gente, funciona. Acreditem, funciona. Então, vou ler aqui o que diz a respeito. Para não ficar perdido do porquê desta oração. E nós vamos fazer essa oração na descrição. Façam, se puderem, se quiserem. E vocês podem e querem, né? Todos os dias. Bom, então, em sua obra, Rovat Hashmirá, a obrigação de vigiar a nossa língua, o Hafetz Haim recomenda que recitemos uma oração a cada dia. É o que nós começamos a fazer hoje, tá? Pedindo que a assistência divina nos ajude a cumprir as exigências da fala respeitosa. A oração a seguir é extraída de uma muito mais extensa, formulada pelo Hafetz Haim, tá? Então, nós vamos ler essa oração agora e depois nós vamos fazer o salmo. Descansem um pouco, porque quando a gente lê orações, a gente precisa estar mais sereno. Mestre do universo, que seja a tua vontade, Deus compassivo e misericordioso, que me concedas hoje e todos os dias o mérito de guardar minha boca e minha língua, de falar Lashon Hara Erehilut, e que eu seja zeloso para não falar mal nem mesmo de um indivíduo, e certamente não de todo o povo ou de uma parte dele. E ainda mais, que eu seja zeloso para não reclamar dos caminhos do santo, bendito seja ele. Que eu seja zeloso para não falar palavras de falsidade, lisonja, contenda, raiva, arrogância, mágoa, embaraço, zombaria e todas as outras formas proibidas de falar. Conceda-me o mérito de falar apenas o que for necessário para o meu bem-estar físico e espiritual, e que todas as minhas ações e palavras sejam para o bem do céu. Vocês podem dizer amém. Essa é a oração que eu vou deixar no topo ou na descrição e que eu vou passar a fazer todos os dias. Agora nós vamos ler o Salmo 101. Acabou aqui o nosso vídeo. O próximo vídeo do Hafetz Haim provavelmente será mais curto ainda. Vamos ler Sefer Hafetz Haim, vamos ler Sefer Shmirat HaLashon. Vamos continuar o nosso treinamento durante 178 dias. Então, curtam, comentem, compartilhem e treinem a língua. Porque ela eu até não sei como é que a língua fica dentro da boca sem cortar todo o resto, sabe? Cortar as bochechas do lado, a gengiva por dentro, de tão afiada que é. Língua é uma coisa muito afiada. Salmo 101. Um salmo de David. Ai, David. Sobre bondade e justiça, entoarei uma canção a ti, ó Eterno, quero louvar. O caminho da integridade buscarei. Quando alcançarei, sentir-me-ei então com o meu coração puro no recinto de meu lar. Não pousarei meus olhos sobre qualquer ação perversa,
Atos desonestos abomino e deles não participarei. De um coração perverso me afastarei e não conhecerei o mal. Aquele que secretamente calunia seu próximo, eu destruirei. Aos de olhar insolente e coração presunçoso, não tolerarei. Buscam meus olhos os fiéis da terra para que comigo habitem, e os que trilham caminhos justos, para dentre eles escolher os que me servirão. Não habitará em meu lar o que difama, e não permanecerá ante meus olhos aquele que falta com a verdade. A cada manhã hei de exterminar os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Amém. Agora, lendo o Salmo, eu decidi, com a parte do cérebro que não para, que não descansa, eu decidi que a explicação do ciclo 1, Tishrei, do ciclo 2, Nissan, vou colocar na descrição, e a oração eu vou fixar no topo. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima vida. Guarda a chavinha da boca no bolso, guarda a língua, não vamos fazer lachonará. E se você fez de manhã, não repita à tarde. Um grande beijo. Shalom a todos.